Vamos dar início hoje, então, ao segundo episódio do podcast Visão Feminina. E nós iremos estar falando hoje sobre uma matéria muito especial, que é a matéria Mulheres que Inspiram, que é uma matéria fixa da revista Visão Feminina. E eu convidei uma pessoa muito especial na minha vida, que o nome dela é Cristiane Rocha, e nada melhor do que eu falar dela, porque ela é minha irmã. E a matéria dela ficou uma matéria muito incrível, porque é uma matéria que conta a trajetória dela de sucesso. Porque ela teve coragem de sair de um emprego com estabilidade na Boticário, de 20 anos de gerência, para poder trabalhar como advogada previdenciária. E hoje eu apresento para vocês a Cristiane Rocha, que ela é mãe de 3 filhos, é advogada, formada pela Faculdade Estácio de Sá, fez pós-graduação em Direito Previdenciário. E hoje nós vamos contar um pouquinho da trajetória dela de vida. Eu apresento para vocês a minha irmã Cristiane Rocha. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada. Vamos então começar com as perguntas. Eu vou começar com as perguntas fáceis, depois as perguntas médias e vou finalizar com as perguntas difíceis. Tudo bem? Tá ótimo. Então, assim, eu achei incrível a coragem que você teve de recomeçar e construir um propósito na sua vida, né? Então, a gente vai começar contando um pouquinho sobre como foi ser mãe para você, né? Então, assim, como foi descobrir a maternidade para você tão jovem? Eu engravidei da minha mais nova, quer dizer, minha mais velha, né? Eu tinha 16 anos, ela nasceu, eu tinha 17. E estava estudando, 2º grau, foi um momento muito difícil, meus pais estavam desempregados, então foi uma turbulência muito grande. Mas graças a Deus tive o apoio 100% da família dele, do pai da Beatriz. E depois que ela nasceu, eu logo fui trabalhar. Tanto que eu fiquei tantos anos no Boticário. Eu entrei lá, eu tinha 17 anos. Então, assim, foram muitos medos, muitas inseguranças. Mas, graças a Deus, fui dando conta de tudo. Excelente. O que mais te fortaleceu nos momentos difíceis? Com relação à maternidade, tudo muito novo. Eu, inclusive, muito nova. Mas, graças a Deus, eu sempre tive apoio de pessoas por trás. Eu tive um grupo de apoio muito bom. A minha sogra, na época, ela cuidava dos meus filhos, então eu tinha com quem deixar meus filhos. Eu tenho 3 filhos, porque logo depois da Beatriz tive mais 2, o Lucas e o Matheus. E eu conseguia, devido ao meu grupo de apoio, conciliar o meu trabalho com a família e filhos, né? Quando você teve o último filho, quantos anos você tinha, você sabe? Matheus, eu tinha 22. 22? 22, já tinha 3 filhos. E como foi conciliar para você a maternidade, o trabalho e as responsabilidades tão cedo? No trabalho eu entrei como caixa, passei para vendas e depois logo no início assumi como gerente. E assim, tudo que eu me predisponho a fazer, eu gosto de fazer bem feito. Então, assim, isso seja na vida particular quanto na vida profissional. Então, eu era uma boa profissional, uma excelente profissional, posso até falar assim, eu era muito responsável, mas é o que eu falo, tudo pra mim não foi tão difícil por eu ter esse grupo de apoio. E assim, eu morava perto do meu trabalho, aí eu coloquei meus filhos num colégio próximo ao meu trabalho, então era uma reunião, era uma festinha de Dia das Mães, eu corria lá para participar. Graças a Deus, eu consegui organizar minha vida de uma maneira que eu conseguia participar de certa forma, né? E conseguia trabalhar e dar o meu melhor no meu trabalho também. Muito bom. Em que momento você percebeu que desejava algo além da sua estabilidade? Foi tudo muito assim, muito intenso, né? Digamos assim. Eu me separei, eu fiquei 15 anos com o pai dos meus filhos. E depois que eu me separei, 6 meses após, eu me matriculei na faculdade. Eu vi que, assim, no meu trabalho no Boticário, eu consegui subir e alcançar o máximo que eu poderia. Que eu te falei que eu entrei como caixa, passei para venda e o último ponto era realmente a gerência. O máximo que poderia acontecer ali, eu ir para uma outra loja que vendesse mais para aumentar meu salário. Mas, assim, não era só aquilo para mim estava pouco. Eu nunca sonhei em ser advogada na infância.
Mas ali, ao longo da gerência, eu passei a ter contato com muitos clientes que iam na loja, tem um fórum muito perto de onde eu trabalhava. E aquilo ali que foi me motivando e eu vi que eu queria mais. Então, me matriculei, na época foi até pelo FIES. Minha faculdade, 60% foi financiado pelo FIES, ainda pago até hoje. E foi isso, foi desafiador, porque nessa época, como eu estava separada, eu era de manhã trabalho, de 9 às 19, já emendava na faculdade 19h20 até 10 horas da noite, e nesse momento meus filhos já eram adolescentes. Então, assim, era ele controlando eles pelo telefone, que tinha a mais velha, que conseguia olhar os irmãos, e foi me ajudando para eu poder realmente conciliar tudo. Que bom isso, né? Foi essencial para você essa ajuda da sua filha mais velha. Sim, né? com certeza, com certeza. Porque eu entendo muitas mães, é muito desafiador você conseguir conciliar filho pequeno com carreira, com trabalho, e tem momentos quando a gente tem essa rede de apoio por trás, facilita, né? Facilita muito. Mas acho que o momento em que você se separou, você não teve mais tanto aquele apoio por trás, ou teve? Não, aí nesse momento meus filhos não ficavam mais com a avó. Eles ficavam, era colégio, e depois ficavam sozinhos em casa. Como já eram adolescentes, já eram grandinhos, eu conseguia, né, de certa maneira, deixar eles... Assim, o mais novo, eu coloquei ele numa explicação... O mais novo no início ficou até num colégio... Particular? Não, os três estudavam no particular, mas era o dia inteiro. É integral? Integral. O mais novo, eu deixei ele no integral. Depois eu colocava ele com uma explicadora, que aí no horário que ele não estava na escola, ele ficava com a explicadora, e o filho dela estudava no mesmo colégio, ela levava ele para mim, para a escola. Tudo foi, graças a Deus, foi se adequando ali. Que bom, né? Isso é essencial, né? A gente conseguir pessoas que pudessem ajudar a gente nessa trajetória, né? Sim, e condução para levar e buscar. Infelizmente, tudo acaba gerando um custo. Sim. Mas deu para conciliar tudo. Que bom. O que passou na sua mente quando você decidiu voltar a estudar? Assim, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para realmente ir além. Eu sabia que o máximo que eu podia chegar no Boticário eu cheguei. E eu queria muito mais. Eu tinha plena certeza de que eu alcançaria muito mais. Então, assim, eu fui aprofundar. Como eu te falei, tudo era muito perto. Então, abri uma faculdade próxima ao meu trabalho, a loja do Boticário. Fui logo lá, me informei, aí consegui o apoio do FIES e me matriculei. Assim, no início são muitas inseguranças, né? Eu já estava separada, já tinha meus filhos o dia inteiro em casa, sem eu estar lá, então ainda teria parte da noite, então será que vai dar conta, deixar comida e isso e aquilo? Mas se a gente deixa os nossos medos nos guiar, a gente corta tudo, a gente não vai atrás de nada. Então, assim, é claro que não é pra, né, dar a louca e ir fazendo tudo sem pensar, mas tem que pensar e tem que correr também, tem que fazer, e não só esperar cair do céu, porque aí também não dá, né? Perfeito. Você já sentia que existia um propósito maior dentro de você quando você pensou em entrar para a faculdade? Então, eu na época já do Boticário, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, assim, eu consegui fazer muitas amizades ao longo da minha vida. Eu tenho até hoje em dia ex-funcionários que me têm como amiga. Que foram meus funcionários, eu era gerente, eles eram meus funcionários, porque eu sempre fui uma pessoa, claro, eu cobrava, eu gostava das coisas certas, mas eu acho que a gente tem que saber falar, a gente tem que saber lidar. Então, assim, eu sempre fui muito bacana mesmo com meus funcionários, isso não só com os funcionários. Nós, como trabalhávamos no comércio, beira de rua, então passava muita gente. Então, assim, tinha morador de rua que ia lá, tinham garotos que passavam vendendo bala, e aí eu sempre pegava e conversava, vai estudar, isso e aquilo. Eu lembro de uma deficiente que ela passava vendendo bala, e eu sempre que ela ia lá, eu ajudava ela com alguma coisa ou outra. Então, assim, eu sempre gostei de fazer muito pelo outro.
E quando eu descobri o direito previdenciário, eu vi que era o que realmente seria o meu propósito de vida. Claro que eu sou advogada, eu vivo da minha advocacia, então eu penso sim em dinheiro. Não vou falar que eu não penso, mas o meu propósito que me move realmente é poder ajudar muitas pessoas que precisam do direito previdenciário. Muito bom. O que mais te motivava a continuar? Essa certeza que eu sempre tive de que eu ia alcançar tudo. E eu te falo que eu nem alcancei tudo ainda. Eu, graças a Deus, abri o meu escritório com muitos medos, muitas inseguranças, porque eu assumi um aluguel, um compromisso. Mas eu nunca tive dúvida de que eu ia dar certo na advocacia previdenciária. E eu ainda tenho muitos outros sonhos que eu sei que eu vou conquistar tudo. É o que eu te falo, eu não só espero acontecer, eu faço a minha parte, eu estudo muito. Antes de eu abrir meu escritório, antes de eu ter meus clientes, eu estudei muito. Eu tinha uma rotina de acordar quando eu saí do Boticário, eu sentava na frente do computador 9 horas da manhã, eu ia até 6 horas da tarde, estudando, porque se eu não tivesse trabalho, que eu não tinha cliente ainda, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu não ficava esperando o cliente sair do céu, cair do céu, né? Então assim, a gente tem que fazer a nossa parte, que eu acredito, não sei a sua fé, mas eu acredito no Deus lá de cima. Eu sei que eu fazendo a minha parte, a parte dele ele vai fazer com relação a mim, e tem feito, graças a Deus, até hoje. Essa sua parte de ter falado, né, sobre Deus é importante, né? Porque no nosso propósito de vida, a gente precisa entender que a gente tem Deus na nossa trajetória e que nada é por acaso. Tudo é direcionado para um propósito muito maior que vem do céu. Quando a gente já nasce com um propósito prescrito na nossa história. E você acredita que a tua trajetória hoje está vindo desse propósito maior que Deus criou para você? Não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Eu sou muito feliz porque eu descobri o meu propósito de vida, que é realmente assim, eu tenho clientes que eu sei o poder do meu trabalho, eu consigo mudar vidas. Claro que não... Nossa, ela conseguiu um benefício de um salário mínimo. Aquela família estava lutando para conseguir aquele benefício de um salário mínimo. Sim. É pouco para muitos, mas é muito para outros. Para quem não tem nada, né? Então, assim, eu tenho clientes que estão lutando para conseguir uma aposentadoria, estavam lutando desde 2017. Então, assim, é muito erro. Então, vocês, no final, se chegar para o cliente e falar, olha, demorou, mas eu consegui. E o cliente falar para mim, doutora... passou um ano da concessão desse cliente, era Natal, porque a concessão dele veio próximo ao Natal. Aí um ano depois, Natal seguinte, ele, doutora, eu tô te mandando mensagem, Feliz Natal, te falar que a senhora continua nas minhas orações. Eu vou chorar. É muito bom, é o que eu te falo, é propósito de vida mesmo. Eu tenho certeza que o que eu faço muda muitas vidas e eu amo o que eu faço. É exatamente isso. O propósito aqui do podcast Visão Feminina é a gente mostrar que a nossa vida, a gente tem um propósito maior. Sim. E que a gente não pode aceitar pouco. E quanto mais a gente se preocupa com o próximo, quanto mais a gente ajuda as outras pessoas e pensa realmente num propósito maior, a gente consegue conquistar muito mais, não só pra gente, como também ajudar outras pessoas. Né? E você acredita que realmente ajudando outras pessoas você consegue ter um propósito muito maior do que a gente pode imaginar? Sim, com certeza, é o que eu te falo. Hipocrisia da minha parte seria falar que é só o ajudar, só o meu propósito de vida. Não, eu preciso até mesmo de receber alguma coisa para eu continuar nesse meu propósito. Mas assim, esse poder de transformar realmente vidas, que é grandioso demais. E eu sei tudo o que eu faço para alcançar tudo que eu venho alcançando. Eu sei de todo o meu esforço desde o início para hoje em dia eu poder falar, olha, eu consegui e eu ainda vou conseguir muito mais. E cada vez que eu cresço, quanto mais eu cresça, mais pessoas eu vou alcançar. Eu faço minhas orações e todo dia eu peço a isso, que o Senhor Jesus traga para mim aquelas pessoas que realmente estão precisando mesmo,
Porque até quando eu tiver maior ainda, que eu sei que eu vou estar, que eu vou ter uma equipe muito grande por trás de mim, sim, eu ainda vou querer estar advogando, porque é o que eu falo, eu amo o que eu faço. Só que aí eu vou selecionar aqueles casos mais difíceis, aqueles ali que eu, não, essa aqui pode me dar que eu vou fazer, porque é isso que eu te falo, que realmente me move. É no final eu chegar pro cliente e ele, nossa, obrigada, entendeu? É isso que realmente não tem preço. Eu concordo com você. Então, como foi tomar para você a decisão de deixar a segurança do CLT? Assim, muitos medos, porque quando eu me separei, foi eu sozinha com os meus 3 filhos. E essa situação financeira mesmo, eu não contei com o apoio financeiro do pai. Então, meus filhos estavam no colégio particular, tinham um plano de saúde, a gente tinha ali uma segurança que eu tive que fazer muitas escolhas. E as minhas escolhas eu não queria que, de certa forma, penalizassem eles. Então, eu fui tentando conciliar tudo, graças a Deus, como eu te falo, deu para conciliar. Hoje, meus filhos estão crescidos, estão bem, são pessoas maravilhosas, pessoas trabalhadores, esforçados. Graças a Deus, o meu exemplo moveu eles também, o move até hoje. Eu sei que eles reconhecem tudo isso, todo esforço. Então é isso, inseguranças tinham muitas, mas quando eu larguei o Boticário para advogar, meus filhos já estavam crescidos, já estavam trabalhando. Então assim, só cheguei para eles e falei, olha, chegou minha hora, porque eu tive meus filhos muito cedo, então 17 anos... Eu não tive disso, eu quero comprar um carro, vou comprar um carro pra mim. Não, porque eu tinha um monte de obrigação com as crianças, entendeu? Então, assim, eu fui adiando a minha vida. Não estou reclamando, estou só te explicando. Eu fui adiando os meus sonhos. E chegou esse momento que agora eu quero viver o que eu vim aqui pra viver. Então, assim, eu falei, agora a mamãe não vai pagar mais plano de saúde, celular, academia, não vai pagar mais nada. Vocês estão trabalhando, então vão por conta própria que agora eu vou me arriscar. Então, liquidei todas as minhas dívidas, todos aqueles compromissos mensais que eu tinha. E aí fiquei ali. No início, o que eu fiz? Eu aluguei meu apartamento, porque antes de sair do Boticário eu comprei um apartamento. Aluguei o apartamento, fui morar com a minha mãe em Friburgo. E o aluguel do apartamento foi o que foi me sustentando no início. Minha renda caiu consideravelmente. Muito. Eu passei a ganhar, minha renda inicial, não tenho vergonha de falar, era R$ 1.200. E eu era gerente, antes de sair do Boticário, eu era gerente de 2 lojas que vendiam bem. Então, sim, assim, minha renda caiu muito. Mas como eu liquidei todas as minhas dívidas, ficava ali só precisando do dinheiro para me sustentar, e eu tinha um propósito, eu não tinha, o que eu te falo, eu não tinha dúvida de que eu ia chegar lá. Para mim era só uma fase, e foi. Todo início é difícil, né? A gente só tem que confiar que vai dar certo e não desistir e continuar até dar certo, né? Sim. A gente não pode desistir no meio do caminho, né? E assim, o que te dava forças para você realmente mesmo continuar sem esse retorno imediato no início? Eu ia alimentando muito dos meus sonhos, rede social. Instagram, eu comecei a seguir, a minha vida era direito previdenciário. Então, eu comecei a seguir diversos advogados, professores, que falavam sobre isso. E eu via a história deles. Muitos vieram de famílias humildes, pessoas carentes até, e foram ali estudando, trabalhando e já estavam no patamar além do meu. Então, é o que eu te falo, eu já tinha certeza. E eu vendo a certeza deles, aquilo só me motivou ainda mais. Então, para mim, é o que eu te falo, eu sabia que era uma fase. Era uma fase, era um processo. Eu fui fazendo a minha parte, fui estudando, fui me especializando, porque eu sabia que ia chegar uma hora e eu ia começar a ter o retorno. Depois você começou a advogar de casa, né? Você saiu da sua mãe e voltou para casa. E como foi para você começar a advogar de casa? Assim, na verdade eu comecei a advogar lá em Friburgo, na casa da minha mãe. Sim. E era no meio do mato. A internet ruim? Assim, a gente colocou Wi-Fi e eu comecei a fazer anúncios no Google, que foram de onde vieram meus primeiros clientes. Na época a gente colocava anúncio e o cliente via, entrava em contato e assim, naquela época eu não tinha experiência. Então o cliente vinha, eu trabalhei muito
muito de graça. Porque aí, hoje em dia, eu não posso, não tenho tempo para isso. Mas ele, eu acho que eu tenho direito a me aposentar. Eu ia lá, calculava, verificava, fazia tudo que hoje em dia eu preciso cobrar. Na época, eu fazia de graça. Infelizmente, o senhor ainda não tem direito. Já tem direito. E isso eu fui analisando. Aí, cliente que chega, dá para dar uma olhadinha no meu processo? Gente, hoje em dia eu não faço. Advogado sabe que a gente não pode ficar dando olhadinha em processo de colega, porque é até antiético. Mas naquela época, não é que eu olhava para falar mal, eu precisava ter a prática. Então, assim, quando o cliente trazia para mim, maravilha, eu li o processo do início ao fim. Então, tudo que hoje em dia eu levo 1h30 para ver, eu fazia de graça. Hoje em dia eu não posso. Mas foi o que foi me dando a segurança. E a experiência também. Né? Exatamente. E assim, comecei a fazer anúncio. Botar videozinho no Instagram. Tinha lá meia dúzia de cliques. Mas ali vieram também meus primeiros clientes, conhecidos meus. Que um foi falando com o outro, e graças a Deus, hoje em dia, não preciso me preocupar em ir atrás de cliente. E como foi começar sem ter alguém próximo para te orientar? Porque assim, eu tinha apoio. Eu tenho uma amiga que ela é advogada, se formou comigo e ela me assessorou muito para advogados, eles entendem melhor, na parte processual. Mas ela não era advogada previdenciarista. Não tinha nenhum colega meu advogando nessa área. Então, assim, eu não tinha quem perguntar. O que eu fui fazendo? Fui comprando curso. Eu era louca de curso. Comprava curso, é o que eu te falo. Muito conteúdo. Até se você não tiver como comprar curso, você tem muito conteúdo gratuito na internet. Eu tinha lives que eu assistia todo dia. Minha mãe já conhecia os advogados que falavam comigo. Já vai começar o Márcio. Porque todo dia eu almoçava ouvindo live. Eu tomava banho ouvindo live. É o que eu te falo, quando a pessoa tem um propósito, quando a pessoa se dedica a alguma coisa e faz a parte dela, é o que você falou, ou ela vai desistir ou ela vai chegar lá. E eu não ia desistir, eu não estava disposta a desistir. Eu já tinha largado um emprego de 23 anos, como é que eu ia desistir agora? Tinha que fazer dar certo. E eu, graças a Deus, fiz dar certo. Você sentia insegurança no início dos atendimentos? Muita. Pior quando o cliente mandava, porque vinha as mensagens pelo WhatsApp, né? Quando ele escrevia, nossa, que maravilha. Aí eu puxava ali a mensagem, né, no celular e conseguia ler. Se eu tivesse na dúvida, eu buscava o conhecimento. Mas e quando era áudio? Ai, meu Deus, que vergonha, ele vai mandar áudio. Se eu não souber responder, eu vou ter que pesquisar. Tudo é o que eu te falo, tudo é a prática, tudo é o estudo. No início a gente erra, claro que erra, eu errei, todo mundo erra, mas é errar querendo acertar, é aquela coisa ali, o trabalhinho de formiguinha, um dia após o outro. Assim, é difícil, porque assim, hoje em dia a gente vê muita gente que quer ter as coisas, mas não faz nem um terço do que eu fiz e do que muitos outros fazem. E não cai do céu, se você não fizer a sua parte, realmente... E a meus filhos, ninguém quis estudar direito. Eles falam que não queriam porque eu estudo muito. Eles não queriam estudar tanto quanto eu estudo. Mas eu falo que toda área que você escolher, ou você vai estudar para ser bom, ou você vai ser só mais um ali no meio daquela multidão, naquela profissão. Não pode ser que você dê sorte e seja realmente, né, tenha o seu reconhecimento, ou pode ser que não. Eu não queria ser só mais uma, nem quero hoje. Eu tenho bem claro que eu quero ser referência na minha área. Graças a Deus já sou para muitos, mas eu ainda quero alcançar muitos outros. Perfeito, muito bom. E qual foi a emoção para você de abrir o seu primeiro escritório físico? Que aí eu estava advogando da minha mãe, até que eu falei que eu aluguei meu apartamento, que foi o que ficou me mantendo lá em Friburgo, né? Mas começou a vir alguns clientes e tal, e aí chegou uma época, em 2023, a minha inquilina estava entregando um apartamento, e aí eu fiquei naquele momento, e aí, volto pro Rio, porque eu fui para Friburgo junho de 2021, fiquei lá 1 ano e meio. Em 2023, início de 2023, eu voltei. Eu vou voltar. Aí eu não teria mais o certo, que era o aluguel do meu apartamento, porque já estava entrando um dinheirinho da advocacia. Então voltei, mas fiquei advogando de casa, ainda não tinha condição. Isso é uma coisa que eu até gostaria de falar para quem está se formando agora, né? Seja na minha área de direito ou outras áreas, acredito que seja mais por aí. Não adianta formar e já querer abrir escritório logo. Eu tenho colegas que abriram escritório logo e fecharam, porque você não tem retorno logo. E você assume ali um compromisso, você assume um aluguel, uma despesa que você não vai ter dinheiro entrando
infelizmente vai chegar uma hora que você vai fechar. Então assim, 2023, início de 2023 eu voltei pro Rio, mas eu só abri o meu escritório em outubro de 2024. E foi muito difícil para mim assumir um aluguel, esse compromisso mensal. Será que eu ia ter condições? Porque é autônomo, um mês entra, outro mês entra menos, outro mês não entra nada, isso no início, né? Então assim, mas eu adoro ditados, eu adoro provérbios, mas eu nunca sei eles direito. Mas não tem um que fala, uma mensagem bíblica até, que Deus fala, dá o passo que eu te dou o chão. Não conhece, não? Eu acho que esse não. Ou então não... Quem tá ouvindo, de repente, conhece. Vai entender. Mas é tipo assim, dá o passo que eu vou te mostrar ali, eu vou te mostrar o caminho, você vai, entendeu? Seu passo não vai ser em vão. E quando eu abri o escritório, assumi, foi mais ou menos isso. Eu não tinha ali, nossa, eu vou ter todo mês o dinheiro do aluguel. Não tinha essa certeza. Mas eu tive que usar. Eu tive que... Chega um momento que, além do conhecimento, da preparação, você tem que arriscar. Não tem como você não arriscar. Não dá para você esperar que tá tudo perfeito para realmente tomar uma decisão. E aí, quando eu arrisquei, graças a Deus, já fez aí mais de um ano que eu abri o escritório e não me arrependo. E hoje, olhando para trás, o que aquela mulher do início precisava ouvir? Bem, assim, é o que eu falo. Ela sempre teve a certeza de que eu iria chegar lá. Então, isso eu poderia falar para ela. Continua nesse caminho, continua com essa certeza, porque realmente você vai alcançar. Mas tem certas coisas que poderiam ter encurtado o meu caminho. Rede social, ela é boa para trabalhar. É o que eu te falo. Ela fez toda a diferença na minha vida para eu me mostrar para as pessoas como advogada e conseguir clientes. Comecei ali. Mas se você deixar, a rede social vira um vício. Sim. E você acaba ali procrastinando, vendo vídeos totalmente aleatórios que estão te atrapalhando no seu objetivo final. Assim, eu fazia vários cursos. Um desses cursos, ele falava pra gente escrever uma cartinha para eu ler daqui a tantos anos, ou para eu ler quando eu estivesse me sentindo insegura, com algumas incertezas. E há pouco tempo eu achei essa cartinha no meu caderno. E aí, nossa, eu chorei, porque ele falava, você vai alcançar, você é isso, você é aquilo, seus sonhos hoje são esse. Lá tinha escrito que meu sonho era fazer uma viagem internacional, e a minha primeira viagem teria que ser para a Itália. Eu já realizei, comprei meu carro, conquistei muita coisa que estava ali, mas lá falava, você tem que ter cuidado porque você procrastina muito com relação à rede social. E isso é uma coisa que eu poderia falar para a Cristiane de um tempo atrás. Não perca tanto tempo vendo vídeos aleatórios que não vão te levar a nada. Se for para perder tempo com a internet, que perca com algo produtivo que vai te trazer um resultado depois, né? Eu falo muito sobre o avanço da tecnologia, né? Porque muita gente hoje fica muito tempo conectado na internet e deixa de fazer aquilo que realmente precisa fazer todos os dias. O que você pode falar para essas pessoas para que realmente desejam crescer na vida, igual você cresceu depois dos 40, mas que não acreditam nelas, e como que elas podem fazer e o que realmente elas precisam fazer para mudar? Assim, eu acho que o essencial é você ter bem claro onde você quer chegar e, diante disso, você traçar ali o seu trajeto, as suas metas, seus objetivos. Porque, tipo assim, as pessoas sempre falam isso. Você tem, eu quero ter dinheiro na minha conta. Vamos ser mais claros, você quer ter quanto na sua conta? Para você alcançar esse tanto na sua conta, o quanto de trabalho você vai ter que fazer ali? Então, assim, a gente tem que... Porque tem muita gente que joga a responsabilidade nele lá em cima e às vezes fica até aborrecido quando não alcança. Mas aí você vai ver o que a pessoa está fazendo, a parte dela não está fazendo. Esses vídeos aleatórios que hoje em dia a gente fica vendo, né? Não vou falar eles porque eu também vejo, acabam perdendo muito do nosso tempo. Se você, ao invés de estar assistindo esses vídeos que não te levam a nada, estiver consumindo conteúdo, estudando, é o que eu te falo. Na época que eu fui fazer a prova da OAB,
Eu não tinha tempo para estudar. Eu pegava de 9 horas no Boticário até as 19 horas. O que eu fazia? Eu acordava 4 horas da manhã para poder estudar até 8, tomava banho para ir para o trabalho, almoçava vendo live para estudar para a OAB, saía do Boticário, ia para a faculdade, já tinha terminado a faculdade, e ficava estudando no laboratório da faculdade de 7 até as 10 horas da noite. Então, assim, tinha que ter uma rotina. As pessoas, e assim, a minha história não é, nossa, como... Não, tem muitas histórias até muito mais bonitas que a minha. Pessoas que se esforçaram até muito mais, já alcançaram até muito mais do que eu. A minha é um grãozinho perto da multidão. Mas é para as pessoas realmente verem que, assim, até aquela pessoa, se você tá ali sentada, cheia de sonhos, querendo fazer, querendo construir, mas tem medo e nem faz a sua parte, aí vai ficar difícil. Se prepara, se dedica, e na hora você vai ter que ter coragem. Na hora que você tiver que tomar a decisão. E às vezes também você pode ter coragem, pode tomar a decisão, mas pode não chegar lá. E aí você acaba desistindo. Será que você deveria desistir? De repente você pode mudar sua trajetória, você pode adaptar o seu sonho ou até mesmo mudar o sonho, né? É tão natural as pessoas mudarem seus sonhos, você não precisa se prender àquilo pro resto da vida. Se você acha que aquele sonho realmente... De repente você trocou o seu sonho, aquele dali você descobre, é o que eu te falo, eu não nasci querendo ser advogada. E comecei e descobri a advocacia aos 30 e poucos anos. Então é realmente descobrir, ver aquilo que te motiva, aquilo que te faz feliz. Que eu também acredito que você tem que fazer alguma coisa que te faça feliz, que aí tudo fica muito melhor. Sim, com certeza. Tem muita gente que vive na corrida dos ratos, né? Já deve ter ouvido falar, né? Que trabalha pelo dinheiro, né? Para poder sustentar a família naquele momento. Você entende que a gente precisa ter coragem de sair aquela coisa que é cômoda para você, né? Porque as pessoas estão acostumadas a conseguir um emprego na CLT. E muitas das vezes tem medo de empreender, de não dar certo. Você acha que é importante as pessoas arriscarem, às vezes, para poder ter uma vida melhor? Eu acho que vai muito do perfil da pessoa. Tem pessoas que têm o trabalho CLT, tem a segurança ali, tem a estabilidade e tá feliz, tá pleno. Então, para ela tá ótimo. Ela não precisa também, que aí às vezes a gente fica falando essas coisas, às vezes eu fico com esse cuidado. Peraí, mas ela tá bem assim, ela não tá frustrada, ela tá feliz. Agora, se ela tem o perfil como o meu, que eu tinha segurança, eu tinha meu trabalho, eu tinha meu apartamento, tinha meu salário, que não era ruim, eu podia conquistar tudo. Eu ia ter mais dificuldades do que hoje em dia, claro. Mas eu podia ter uma vida ali segura e ficar bem ali. Mas aquilo era muito pouco para mim. Então, assim, eu tinha que ir além. E não dava, não é porque eu tinha... quando eu fui sair do Boticário, eu tive muitas pessoas que chegaram para mim. Você tem certeza? São 23 anos de Boticário. Você vai arriscar agora? Muitas. Se eu fosse ouvir todas as pessoas, ninguém chegou para mim, vai. Ninguém, mas é o que eu te falo, eu não tinha dúvida. Eu não tinha dúvida de que eu ia fazer acontecer. Eu não posso falar que eu tive alguém para me incentivar financeiramente, para me ajudar. Que eu tive de ajuda foi quando eu fui morar na casa da minha mãe, que aí eu não paguei um aluguel e aluguei meu apartamento. Mas fora isso, foi na raça ali, fazendo acontecer mesmo. Perfeito. Vamos começar a finalizar, tá? O que significa para você ter construído tudo isso com as suas próprias mãos? Para mim é maravilhoso. É olhar para trás e ter, assim... É gostoso você conquistar. Quando eu falei que eu fiz a viagem internacional, eu queria muito fazer uma viagem internacional. Eu queria que fosse para a Itália. Então, assim, é maravilhoso, é divino você trabalhar, você ser uma pessoa honesta, você ajudar pessoas e se dedicar muito e chegar uma hora, nossa, eu conquistei isso aqui. Aí agora eu tô conquistando outra coisa aqui. Poxa, abri meu escritório. Para mim, abrir meu escritório... em casa, eu ia fazendo a minha playlist que ia tocar no dia da inauguração do meu escritório.
E no dia que ele inaugurou, eu coloquei a playlist para tocar. Nossa, foi divino. Cada conquista, eu faço playlist para tudo. Para cada conquista que eu quero, cada meta, eu tenho uma playlist. Eu já tenho uma playlist para essa minha nova meta que tá, em breve eu vou conquistar. Mas é divino, você conseguir conquistar do seu suor, do seu trabalho, e sou eu sozinha. Hoje em dia eu tenho a minha nora, que é minha estagiária, que me ajuda, mas sou eu. Então, assim, se eu for falar obrigada, é obrigada a mim. Obrigado por eu não desistir, obrigado por eu ser resiliente pra caramba, porque quando eu me separei do pai dos meus filhos, como eu te disse, fui eu sozinha com as crianças, e mesmo assim me matriculei na faculdade, me formei, hoje estou com o meu escritório, sou muito satisfeita. Eu quero te dizer que, como sua irmã, eu tenho muito orgulho da sua trajetória, é uma inspiração grande para mim. Hoje você conhece a trajetória que eu estou percorrendo, estou no final da Faculdade de Educação Física, estou conquistando aos poucos o meu espaço, né? Criei esse podcast incrível, Visão Feminina, para inspirar outras mulheres, e nada melhor do que eu começar entrevistando primeiramente você. Então eu quero te dar agora 3 minutos para você falar o que você quiser. Pode falar com a câmera, falar comigo, falar o que você quiser. Os 3 minutos são seus. Eu já falei tanto. Bem, eu espero que realmente o que eu falei aqui, o que eu estou falando, toque o seu coração. É o que eu te falo. Não adianta a gente ter um sonho, mas um sonho que não é palpável. É um sonho que está lá. Você tem que ver se esse sonho é alcançável. Para mim, para muitos poderia falar, quando eu me formei, eu tive pessoas que chegaram para mim, Cris, você já tem cliente? Eu tenho. Eu estava advogando e estava trabalhando ainda. E eu tinha cliente. E essa pessoa, eu não tive um cliente até hoje. Mas como assim? Alguém na rede social dela sabia que ela era advogada? Ninguém. Eu postava desde a época da faculdade. Então, assim, tinha vergonha? Tinha. Eu fazia videozinho ali falando sobre os direitos, meia dúzia das pessoas viam. Aí vem aquele papo de que é blogueira, de que não sei o que, de não sei o que. Eu desisti? Não desisti. E assim, é o que eu te falo, tem um sonho, bota ali uma meta, um objetivo, mas vai traçando ali o degrau por degrau. Faça a sua parte, faça por onde e vá se adaptando. Isso também é uma coisa muito importante, que a nossa trajetória, ela não é aquela linha reta. Ela tem muitos, vai para lá, vai para cá, volta um pouquinho, vai mais um pouquinho. É assim, ciente do que você está fazendo, vai alcançar um resultado no final. Organiza, tem ali seu roteiro direitinho. Que eu te falei, eu não tinha cliente, mas eu tinha um roteiro de estudo e trabalho todo dia. Eu trabalhava de casa. Tem gente que para trabalhar de casa é muito difícil. Eu sentava no computador, só saía dali no final do dia. Então, assim, faça a sua parte, que realmente sua hora vai chegar. Muito lindo. A entrevista foi incrível. Muito obrigada pela sua participação. E vamos ao final de mais um podcast Visão Feminina. Aguardo você no próximo e hoje eu quero falar. Não esqueça, nós temos aqui a TV Faferj, que está juntamente com a gente fazendo o podcast Visão Feminina acontecer. Te aguardo no próximo podcast. Beijo. Tchau, tchau.